Muitas pessoas chegam ao tarô buscando um dicionário. Elas querem que o mago signifique o início e a torre signifique crise. Elas decoram listas, tabelas e palavras-chave, como se estivessem tentando aprender uma língua morta. Mas o tarô não é uma língua morta, ele é um organismo vivo. E aí, quando você decora um significado, você constrói uma parede entre você e a alma da carta. Você troca a experiência do mistério pela segurança de uma definição rasa. Hoje eu quero te convidar a sair dessa prisão, no meu entendimento. Vamos entender porque decorar significados limita e até cega a sua percepção simbólica. Eu sou Denise Drago, maga e taróloga há mais de 25 anos. E aqui nesse canal você vai encontrar reflexões sobre tarô, simbologia, consciência, autoconhecimento e muito mais. Para compreender com mais clareza os padrões, as escolhas e as transformações presentes na sua jornada. Eu penso que existe uma diferença fundamental que a mente ignora: a diferença entre significado e símbolo. Um signo é linear. Vamos dizer assim, um tipo de placa de pare. Significa apenas isso, pare. É uma instrução fechada. Agora, já o símbolo, eu penso que ele seja circular. Ele é possuidor da informação completa sobre algo, mas ele nunca se esgota em uma única palavra. Por exemplo, ao decorar o arcano 2, sacerdotisa, um dos significados é oculto, por exemplo, você fragmenta a totalidade desse mistério. Você perde o sentido mais profundo que habita ali, naquela figura que transita entre o mundo visível e invisível. Você perde o silêncio que gesta a vida. Então, o símbolo não quer ser definido, ele quer ser habitado. Quando você decora uma carta, você para de sentir a profundidade dessa carta. Nenhuma carta é uma ilha. No tarô, o significado não está na carta isolada, mas no espaço entre a conexão delas. Seria tipo como uma nota musical. Sozinha ela é um som, mas em conjunto ela é uma sinfonia. Outro exemplo, a mesma imperatriz que fala de fertilidade e abundância pode também falar de excesso de controle se estiver acompanhada de um imperador que apareceu no jogo de uma forma desequilibrada. Eu penso que a interpretação exige flexibilidade cognitiva. E isso eu entendo como a mudança do olhar do observador, do tarólogo. É a capacidade de ver como as influências de uma carta interagem com a outra e interagem com a nossa própria realidade, com o nosso próprio momento. E se você está preso ao que decorou num livro, você não consegue ler a história que está sendo tecida agora diante dos seus olhos. Você lê o passado ou o que alguém escreveu um dia e ignora o presente, o que a alma do consulente ou até a sua própria alma estão querendo dizer. Penso que ler o tarô com profundidade, precisamos resgatar a nossa sensibilidade simbólica, uma abertura.
E isso significa olhar para uma imagem e deixar que ela ecoe na nossa intuição. Outro exemplo, quando olhamos para o eremita, não devemos pensar apenas em solidão, em retiro, enfim, nessas palavras que simbolizam o eremita. Podemos também sentir o peso da lanterna de Cronos, que aparece no tarô mitológico. Devemos perceber que o tempo matura. E tem uma palavra chamada kairos, do grego, que significa o tempo certo, que seria o silêncio que cura a fragmentação da consciência. Percebam, é uma construção de significado que nasce do encontro entre a imagem e a presença do tarólogo ou do consulente. Sem presença, o tarô é apenas papel e tinta. Vou repetir. Sem presença, o tarô é apenas papel e tinta. Olhando enforcado, mais um exemplo. O dicionário diria estagnação. Mas, se olharmos com os olhos da alma, vemos Prometeu, também no tarô mitológico, como uma pausa fértil. Ou podemos também perceber que alguém que escolheu ver o mundo de cabeça para baixo para ganhar uma nova perspectiva. Percebem a diferença? Uma palavra fecha, um símbolo abre para muitas possibilidades. E aí, gente, a construção do significado é um rito de passagem. Você olha para o símbolo, reconhece o mito que está operando ali e sente como aquela energia vibra no corpo e nas suas emoções. E isso que eu chamo de tarô descomplicado. Não porque ele seja simples, mas porque ele deixa de ser um esforço intelectual e se torna uma presença intuitiva e integrada. Essa frase, o tarô é um espelho, eu acho que ela diz muito sobre o que eu penso sobre isso. Um espelho não nos dá resposta pronta. Ele apenas nos devolve a nossa própria imagem, para que a gente possa se reconhecer e expandir a nossa consciência. Não tenha medo do vazio, de não saber o significado decorado. É nesse vazio fértil que a verdadeira intuição floresce. Penso ser importante também de desmistificar a ideia de que tarô é para um saber restrito a iniciados. Na verdade, ele é muito democrático. Ele se oferece generosamente a qualquer pessoa que busque um oráculo para uso pessoal. Uma bússola interna para recorrer nos momentos em que você se encontra diante de uma encruzilhada. Ele atua como um farol que ilumina as sombras do momento atual, trazendo insights claros que permitem substituir a hesitação por clareza. E assim, ao utilizar o tarô como suporte para autoconhecimento, você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a tomar decisões mais assertivas, alinhadas com a sua própria verdade, com o seu fluxo de vida. E esse conteúdo fez sentido para você? Peço a gentileza de compartilhar com alguém que também esteja começando no tarô ou que se interesse sobre o assunto.